Bom dia, o encontro semanal, toda terça-feira de manhã, bem cedinho, essas reflexões aqui trazidas pela monja Kokai. Eu sou uma monja zen budista, oriento a prática na comunidade Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. E eu tenho compartilhado com vocês textos que eu acho muito bonitos, muito reflexivos, feitos pela abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, Shundu Aoyama Roshi. É uma monja de 92 anos, ela foi a mestra, continua sendo a mestra de monja Koen. Seria então a minha avó, que eu tive a honra de conhecer em 2019. Eu digo isso toda semana, né? Eu fico me repetindo, porque para contextualizar da onde que vem esses textos, quem escreveu, e ela tem muita coisa escrita no Japão, e no Brasil foram traduzidos 2 livros dela, e eu estou me referindo a esse daqui, Para uma Pessoa Bonita. Então nós vamos continuar dividindo, compartilhando esses pequenos textos que fazem reflexões sobre a vida, né? Sobre a vida e a nossa existência, né? Nesse momento que nos cabe viver, né? Hoje eu vou compartilhar alguns textos pequenininhos, e o primeiro é Para sair, siga a correnteza. Todos os anos, quando dentre as folhas verdes surgem os primeiros frutos da ameixeira, lembro-me da frase: a ameixa amadureceu. Há muito tempo, viveu na China um mestre Zen chamado Daibai Hojo, cujo nome significava a grande ameixa do eterno Dharma. Daibai Ho é Dharma, Jo deve ser de eterno, Dai grande, Daibai, a grande Bai deve ser ameixa, grande ameixa do eterno Dharma. Depois de estudar com o mestre Baso Doitsu, isolou-se nas montanhas distantes e por mais de 30 anos perseverou na prática do Zazen. Zazen é a meditação zen budista. Ele usava um manto feito com folhas gigantes de lótus que cresciam abundantemente em um brejo e se alimentava apenas de sementes de pinheiro. Certo dia, chegou à sua cabana de eremita um monge que havia se perdido, perguntando-lhe como sair da montanha e chegar à aldeia mais próxima. Daibai respondeu: siga a correnteza e saia. Ou seja, basta seguir o curso do rio para sair das montanhas. A poetisa Varikokai escreveu o seguinte poema: há rochas, há raízes de árvores, chuá, 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 só chuá, chuá, água fluindo. Pensando de modo egocêntrico, chegaremos a desejar que as rochas e as raízes não existam. No entanto, se mudarmos o ponto de vista, poderemos perceber que as rochas e as raízes integram a paisagem de maneira deslumbrante. É justamente por sua causa que o rio se torna atraente. A visão das ondas nelas se fragmentando está além de qualquer descrição. As rochas, raízes e respingos de água são aspectos da grande natureza. A alegria, a raiva, a felicidade, a tristeza e todos os sentimentos humanos enfeitam a nossa vida. Percebendo isso, podemos viver serenamente, aceitando tudo o que acontece e conseguimos fluir como a água, que simplesmente corre, chuá, 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 acomodando-se a todas as formas, sem se apegar a nada. Assim como o oceano aceita todas as águas, águas mais escuras, águas lamacentas, claras, arroios, rios, tudo flui para o oceano, que aceita sem discriminação. Essa água pode chegar até mim, essa não discrimina.
né? E a gente costuma discriminar. Ah, isso, tá chovendo, ai que dia feio, né? E uma outra comparação possível, né, de que como a gente discrimina, se a gente olha para um brejo onde tem os lótus, a gente acha lindo, as flores de lótus são maravilhosas, mas a gente para pensar que elas crescem dentro do lodo, que elas precisam do lodo para crescer, para nascer, né? E mesmo assim, nascendo do lodo, ela não se contamina do lodo. Mas a gente precisa entender que lodo não é pior que a flor de lótus. Se a gente consegue viver em equanimidade, ter esse olhar de equanimidade, não há julgamento se é bonito, se é feio, as coisas são como são, assim é. Um outro textozinho. O apetite também é uma bênção. Eu sou tremendamente abençoada pelo apetite. Eu tenho pressão alta. Então, eu preciso manter o peso baixo. É só eu engordar um pouquinho, a minha pressão começa a ficar instável, né? E o meu apetite é tremendamente abençoado. Como é bom comer, não é bom? Né? Coisinhas gostosas, né? Então, para se viver em dieta, é necessário fazer renúncias. Né? Renunciar a leite, a farinha, a açúcar. E não é por vaidade, que também não tem problema nenhum. Que bom, a vaidade também é uma bênção, né? Porque nos estimula. O apetite também é uma bênção. Ao final do encontro de Zazen, que organizo todos os anos durante o verão em nosso templo, acompanhei no carro o grande professor Kosho Uchiyama Roshi. A monja T sentou-se no banco do passageiro ao meu lado e exclamou com entusiasmo: as maçãs estão começando a ficar vermelhas. Os tomates parecem muito gostosos. Orochi é um título, né? É um título para a Shundu Ayoma Roshi. Ela é uma Roshi, a monja Koema Roshi. Quando vão atingindo certa idade e anos de prática, é um reconhecimento, que quer dizer um velho mestre, uma velha mestra. Né? O Roshi a ouviu, o Roshi a ouvia com um sorriso no rosto e disse: você tem razão, por mais que a natureza nos abençoe com alimentos, se não tivermos apetite, não servirá para nada. Fiquei surpresa e meu coração se abriu para uma nova percepção. Eu, que sou gulosa, pensava que tendo alimentos poderíamos apreciá-los a toda hora. Acreditava que o apetite era uma coisa natural, com a qual podíamos contar sempre. No entanto, descobri que até mesmo o apetite é uma bênção. Ainda que muitos alimentos saudáveis fossem colocados ao lado da cama de um doente terminal, e mesmo que esse soubesse que se alimentar lhe faria bem, sem apetite não poderia comer nem mesmo um grão de arroz. Por outro lado, com apetite, o corpo pode manter-se até mesmo com uma papa aguada de arroz, com um pouco de sal e gergelim. Se chama o caio. Essa papa de arroz é o arroz cateto integral, que se deixa cozinhando muito tempo de manhã, é o café da manhã monástico. É essa papa de arroz com gersal por cima, é uma delícia, né? E aí eu tenho o segundo prato, que é legumes ou uma sopinha de miso, né? E às vezes tem fruta junto. É uma refeição muito saudável. Então, e quando eu tô focada, né, a única dieta que eu consigo
fazer para perder peso mesmo, que eu perdi 9 quilos fazendo essa dieta, é adotando essa dieta, essa comida de mosteiro, né? O arroz, essa papa, não pode ser muito também, né? Fruta e legumes. Japonês sabe cozinhar muita coisa com... Não só o japonês, mas há uma tradição na Ásia deles aproveitarem todos os legumes de uma maneira assim, que fazem com molhos, que é uma delícia. Eu, sendo gaúcha, a gente aprende a culinária, é uma comida muito gaúcha e alemã ainda, é uma comida muito calórica, é muita carne vermelha, então isso também é necessário renunciar, né? Eu adotei o hábito de comer mais peixe, mas lamentavelmente na minha cidade é muito difícil achar peixe, né? Tem um mercado que vende, mas o preço é uma fortuna, né? A carne vermelha também está cara, né? Mas então, né, é necessário em algum momento olhar para o alimento como um remédio. Se precisa comer, né? Às vezes a gente tem que fazer esse investimento. Eu sempre digo, velha, pessoas com mais idade custam mais caro, a gente custa muito caro. Porque você precisa de medicação. Se eu fico sem um remédio de pressão, imagina, né? Como é que, né? E não é só, tem uma sequência de medicação quando entra essas medicações continuadas, que tem a ver com saúde pública, né? Que a gente sabe que tem uma dieta por muitos e muitos anos que não é a melhor, né? A gente gosta de guloseimas, daqui a pouco começa a desenvolver colesterol, diabetes, daí a pressão sobe, daí é uma, né? É uma bola de neve, como se diz. Então são muitas medicações que as pessoas de mais idade precisam, né? Precisa de um bom plano de saúde, precisa... eu brinco, eu não preciso nem de um dentista agora, eu tenho 2 dentistas, né? Vira e mexe tem que fazer um implante, então a gente custa caro, né? A aposentadoria deveria alcançar todas essas despesas e nem sempre isso é possível. Se eu fosse depender só da minha aposentadoria, eu estava lascada, né? E ainda bem que eu escolhi uma profissão que é de psicóloga e é de monja também. Interessante, porque eu decidi isso, eu era uma menininha, eu devia ter uns 10, 12 anos. E naquela idade, pessoas de 40, 50 anos estavam acabadas, trabalhavam muito, operários, era uma época, isso há 50 anos atrás, que não tinha implante. O máximo que conseguiam fazer uma dentadura, né? Então perdiam os dentes. Então dava um aspecto que eu pensei assim, quando for grande, eu vou escolher uma profissão que eu possa trabalhar mesmo bem velhinha. Depois que eu fui entender, como vinho, quanto mais velho, melhor, né? Mas eu já era eu acho que eu fui uma criança sábia, apesar de viver numa situação muito precária, né? Eu tinha uma boa leitura do mundo, uma boa leitura da realidade, e eu acho que isso me salvou, né? E é o que o budismo acredita. Não existe salvação fora de nós mesmos, né? Então, concluindo, a gente está indo aqui para o finalzinho desse encontro de hoje, né? Por mais importante do que ter ou não alimentos é a felicidade de ter apetite, pensei comovida. A gente só vai perceber a falta que faz quando a gente perde, né? Quando perde o apetite, daí a gente vê o quanto é importante. Quando a gente está com a saúde abalada, aí a gente dá valor para o que é a saúde, ter saúde, né? Eu tenho uma cachorrinha que está agora só dentro de casa, porque ela está indo para os seus 15 anos, ela está muito velhinha, ela não enxerga. E anteontem, estava muito frio. Eu acho que a Flor estava com tanta dor nos ossos porque ela não conseguiu caminhar, ela mancava
Tipo assim, o que que houve? Eu acho que foi só velhice e frio. E também não, quando ela tá assim, ela não come nada, me dá uma angústia, né? Gulosa do jeito que eu sou, aí eu fico oferecendo um monte de quitute, carne picadinha e é sachê disso e daquilo, e nem sempre ela consegue apreciar, né? Então, realmente, ter apetite por comida, pela vida, ter, né, empolgação com tudo é uma bênção. Nós vamos ficando por aqui, nos vemos na semana que vem. Paz e bem.